Estamos ao vivo para o nosso terceiro dia do nosso workshop Como Evitar Retrabalho na Arquitetura. Sim, hoje, sexta-feira, às 19 horas. Galera, quem tiver com a gente aqui hoje é porque tá muito guerreiro, né? Porque tá muito bom esses episódios, né? Então, na quarta-feira a gente teve o primeiro evento, a gente fez ao vivo também, eu e o Guilherme falando como evitar retrabalho, principalmente relacionado à colaboração da engenharia e da arquitetura. Ontem a gente teve uma live muito legal com o arquiteto Diego Dili, da Bitark, né, onde ele abriu ali, mostrou para ele qual foi os perrengues que ele encontrou, as dificuldades, como ele otimizou isso no escritório dele, o BIM sendo uma chave para ele nesse quesito, um case do escritório dele. E hoje nós não vamos ter nada mais, nada menos do que a nossa queridíssima arquiteta Imira de Holanda, do Estúdio M4. Tô super empolgada de estar aqui para falar com ela hoje. Eu estou aqui, pessoal, tá um pouco escuro, mas eu estou aqui hoje no Airbnb. Eu vim passear com a família, porque sim, a gente também merece, né? O nosso tempo de folga, mas não é por isso que a gente vai estar entregando um negócio diferente para vocês. Então eu tô aqui num porão bem bacana, aqui numa casa de campo, eu vou mostrar para vocês no meu stories depois, e esperando a nossa Imira chegar aqui, para ela poder conversar e trocar toda a experiência, mostrar case de como ela faz performance no escritório dela com projetos de arquitetura, e como ela faz para evitar o retrabalho, e assim ter uma performance melhor do seu escritório. E nada melhor do que Imira para mostrar como fazer essa gestão de um escritório de arquitetura. A gente está bem contente que ela aceitou, deixa eu ver ela. Ei! Menina, uma correria. Buscar filho na escola. Peraí que eu vou acender a luz aqui. Um instante. Acende. Vai lá. Não sei se vai dar certo. Tá bom, vamos assim mesmo. Não, tá bom, eu também tô no escuro, tô de cara aqui pra uma luz, que eu falei, pessoal, também tô viajando com a família hoje, eu saí de casa, cheguei no Airbnb aqui, só rezando para que tudo desse certo também, mas deu, a internet tá indo, e eu acho que o mais importante é como a gente vai passar a troca de conteúdo que a gente tem para dar pro pessoal hoje, né, Mira? Excelente. Vamos nessa. Tô à disposição. Vamos lá. Maravilha, Mira. Então, assim, essa semana a gente teve essa jornada, né, do workshop Evitar Retrabalho na Arquitetura, né, porque nosso primeiro dia, eu e o Guilherme, eu que sou engenheiro, o Guilherme que é arquiteto aqui na UNI, que nós somos os fundadores, a gente falou muito sobre a colaboração da arquitetura e engenharia e como essa colaboração, essa união pode trazer resultados, né, de performance para evitar o retrabalho no seu escritório. Nada de ter aquele retrabalho básico de sempre, porque um não falou com o outro, né? Colaboração de troca. Ontem a gente teve a participação do arquiteto Diego Dili, da Bitark, também ele fez uma apresentação muito legal, trouxe como ele tem resolvido isso no escritório dele, sobre automações que ele tem feito, checklists, e principalmente no caso dele, como o BIM fez essa jornada para ele, dele antecipar processos e conseguir fazer isso lá, contando o case do escritório dele. E hoje a gente te trouxe aqui para tu compartilhar também um pouquinho aí, que eu sei que tu gosta de falar, tu abre o coração com os arquitetos, tu pensa numa pessoa que compartilha, e nada ninguém melhor do que para falar de gestão de escritório de arquitetura, e Mira, do que você, né? A gente te segue há muito tempo, te admira e vem acompanhando o teu trabalho, e não só a gente, mas eu acho que todos os arquitetos aí gostariam de entender um pouquinho os segredos do estúdio M4 aí, de como funciona. Então, a ideia hoje é a gente colaborar e trocar um pouco para eles também. Excelente, vamos nessa, gente. Eu acho que vai ser super positivo, porque hoje eu vou trazer um olhar de quem não trabalha com BIM ainda. Isso segue o processo do M4. Então, a galera que se identifica com o trabalho com SketchUp e Layout, eu acho que vai conseguir aproveitar um pouco aí do conteúdo de hoje. Legal. Show, e Mira. Aí, assim, Mira, o tema do nosso workshop foi retrabalho, né? Como evitar o retrabalho, mas por quê? Por que a gente tem que evitar o retrabalho, Mira? Por que aí no escritório, no Estúdio M4, por que vocês cuidam desse bicho? Ele é realmente um vilão? Qual é o problema que ele gera para o teu escritório? É um baita vilão. Quando a gente pensa que o nosso estoque é tempo, se a gente precisa refazer algo que não precisava ser refeito, a gente está perdendo dinheiro. Basicamente isso. Então, esse é um ponto fundamental. Então, galerinha, vamos juntos aqui e já aproveita e compartilha a live, hein, gente? Compartilha a live com alguém que pode se beneficiar do que a gente vai conversar aqui hoje, porque
esse tema é fundamental, esse é um tema que pode causar muito problema nos escritórios. Isso pode trazer, assim, é um tema que pode trazer não só dificuldade, mas pode trazer prejuízos graves mesmo. Então, a gente pode entrar numa baixa de grana por conta disso. E esse é um detalhe que, assim, a performance, ela é delicada, ela não é uma coisa, um tiro certeiro. São várias coisas que a gente precisa fazer que vão fazer essa solução como um todo melhorar. Então, ter o melhor andamento dos processos e dos trabalhos dentro do escritório são várias frentes que a gente tem que trabalhar. E aí eu queria trazer 2 pontos importantes. A gente tem a questão do retrabalho relacionado com o cliente, e basicamente a resposta para isso é comunicação. E a gente tem o retrabalho dentro do escritório, cuja principal resposta para isso é um bom processo. Então, acho que a gente pode Legal, ir Mira. 2 frentes. A gente pode começar falando sobre clientes e depois a gente pode ir para esse âmbito de processos. E aí, galerinha, pode mandar as dúvidas que eu estou de olho aí no chat, hein? Podem mandar as dúvidas também, se fizer sentido para vocês. E aí, eu acho Legal, que a hein, gente Mira? pode ir para aí, né? Olha só até para tu ter uma noção, a gente fez uma pesquisa com os inscritos aqui no workshop, né? A gente perguntou, ó, qual desses motivos é o que mais te dá dor de cabeça no teu escritório, né? A gente elencou alguns. Então, o campeão de todos, justamente relacionado ao cliente, né? Aquele cliente que vive querendo alterar e tal, mas como você falou, essa linha que nós vamos tratar ali da comunicação com o cliente, como a gente pode melhorar isso, né? A gente não vai blindar, né, a cabeça do nosso cliente, não é a gente ali, mas a gente pode melhorar nisso. Aí o segundo item era campeão, foi muito relacionado a aprovações de prefeitura, condomínio, né, que tem. Mas o terceiro, realmente a palavra era falta de processo. Foi o terceiro, assim, ficou muito forte do primeiro. Então era cliente e falta de processo. Então acertou em cheio o que a maioria que respondeu também que é o seu maior problema hoje. E aí eu vou até aproveitar e falar sobre uma coisa aí desse ponto do meio, que é aprovações e tudo mais. A gente tem um problema que é, muitas vezes, quando a gente depende de uma aprovação, a gente está sob a dependência de um olhar do outro. Mas, gente, muita coisa sobre aprovação pode ser reduzida se a gente estudar bem a legislação. Certas coisas não precisam ter retrabalho se a gente, antes de começar, se debruçar efetivamente sobre a legislação, ligar antes, conversar antes, fazer uma consulta prévia para que a gente evite desenvolver o projeto para depois ter que mexer nele. Então, isso tudo também é um processo que tem como a gente adiantar algumas questões, né? Vamos lá. Vou começar, então, falando sobre o retrabalho relacionado com o cliente. Perfeito. O Sindicato tem 12 anos de história. Já passei por muitas fases, muitas formas de fazer, muitas formas de me relacionar com o cliente. E houve um tempo em que a gente, eu não sei exatamente por quê, mas para que a gente deixasse o cliente tranquilo e seguro de que a gente ia, com certeza, atingir todos os desejos do cliente, a gente fazia tantas alterações quantas fossem necessárias no estudo preliminar. Muitos anos eu fiz isso. E a gente não tinha situações muito drásticas com frequência, mas haviam aquelas fora da curva que, com o tempo, foi saltando aos olhos e a gente foi vendo, cara, não dá para ser assim, não dá para continuar desse jeito. E aí, eu cheguei a fazer, eu tenho de memória aqui pelo menos 2 ou 3 casos em que a gente chegou a fazer 12 estudos preliminares. Ou seja, não tem lucratividade que resista a 12 estudos preliminares. E aí, o que a gente fez para mudar isso? A primeira coisa, mudar o contrato. Então, não tinha mais isso de tantas quantas forem necessárias. Hoje são 5 alterações, ainda é bastante, tem muita gente que não faz 5. E aí, qual que é o grande ponto-chave? Não é só a mudança de contrato. O grande ponto-chave é a gente precisa comunicar melhor para o cliente que a nossa intenção é chegar ao ponto ótimo o mais rápido possível. Então, é mudar
a nossa mentalidade em relação a essa venda do que a gente quer como resultado do trabalho. E é, então a gente falar para o cliente que a nossa intenção é ler o cliente o quanto antes para a gente chegar à versão ideal, muito mais do que aquilo que eu fazia antes, que era a gente muda quantas vezes forem necessárias para você ter certeza de que vai ficar bom. Não é essa a ideia. A ideia é, eu vou ser o mais assertivo possível. E a gente vai sentar e a gente vai conversar se a coisa não estiver caminhando. Então, a primeira coisa que a gente fez, um baita de um briefing. Hoje, o nosso briefing tem 70 perguntas. Então, tem muita coisa para o cliente responder, de forma que a gente consegue estudar muito melhor já na primeira versão. E a segunda coisa que é muito importante é a gente, hoje, à medida que a gente evolui, chegou no estudo 3, ainda há muitas alterações, a gente muda a lógica e chama o cliente para conversar. E aí a gente muda a forma de fazer formalmente os feedbacks, de forma que a gente consegue ter uma conversa de várias formas diferentes, não exclusivamente o feedback formal, para que a gente entenda o que está faltando, para que a gente entenda o que a gente não está entendendo, ou para que a gente entenda se é o cliente que não está seguro. Então, o briefing é importante, o Ricardo está falando, briefing. O briefing é muito importante, mas essa comunicação ao longo da aprovação também. Se chegou no estudo 3 e ainda tem muita alteração, chama para conversar. Para que a gente bata o martelo. E aí a gente falou, o nosso objetivo nessa reunião de hoje é a gente definir. Para que a gente não precise chegar no estudo 5. Isso fez muita diferença no nosso trabalho. Muita diferença. Aí, com isso, a gente evita o retrabalho do lado do cliente. Isso já ajuda bastante, mas isso não resolve 100% dos problemas. Porque a gente tem a outra frente também. Faz sentido? Faz total sentido. Tu falou ali, 12 revisão. Vou dizer que esses dias a gente recebeu aqui no escritório um arquitetônico que estava assim, versão 14. E eu sei que era 14 mesmo, porque quando a gente orçou, estava na versão 2. Quando chegou em orçamento, né? E aí, durante o processo de complementares, veio mais 2 versões. E aí eu falei com o arquiteto, fui falar com ele, falei, só para entender, vai ter mais alteração? Porque senão a gente aguarda um pouquinho, porque senão fica indo e voltando. E aí ele falou assim, aí o arquiteto veio para mim e falou assim, eu não sei mais o que fazer. Ele quase fez um desabafo comigo, assim, sabe? Eu não sei mais o que fazer, o cliente me liga, passa o final de semana, chega na segunda-feira, ele já estava em pânico, porque ele sabia que ele ia receber uma ligação do cliente, né? Perdido ali. Então eu fiquei pensando, olha a situação que o profissional fica, né? Porque o dinheiro já foi para cucuia, né? Já nada paga mais aquele projeto ali. Mas além da questão da performance e produtividade, vamos falar de hora trabalho, hora paga, também tem a própria questão da motivação, né? De tu estar ali, que eu acredito que aqui na engenharia, né, que nós somos extremamente técnicos, né? 2 mais 2 é 4, arredonda para 5, né? Mas imagina num setor criativo como a arquitetura, né? Que precisa estar ali buscando ideia. Então, tu imagina como isso deve, uma hora, ficar amoroso, ficar rançoso até lá, né? De tu pegar retrabalho para fazer assim, né? Sem dúvida. Aí você acaba fazendo qualquer coisa. A gente chega num ponto, numa situação como essa, eu tenho certeza que esse arquiteto que está na versão 14, ele não vai tentar convencer o cliente. Não tem mais isso. Ele não está mais afim. Agora, qual que é o grande ponto? O grande ponto. Numa situação como essa, o que protege o arquiteto é o contrato. Porque esse tipo de cliente vai acontecer sempre. Sempre vai ter uma criatura ou outra. Eu sempre brinco que eu tenho um alecrim dourado por ano. Sempre vai ter. Sempre vai ter uma criatura que não consegue se decidir. Porque isso aí, claramente, é o cliente que não consegue se decidir do que ele quer. Sem dúvida nenhuma. Aí, o que protege a gente, nesse caso, é o contrato. Se está lá escrito no contrato, a versão 6 tem um aditivo, aí ou vai mexer no bolso e vai pagar por isso, ou o cliente vai entender que ele precisa definir. Então, nesse caso, sem dúvida, é o contrato que nos protege. Em outras situações que a pessoa está mais descansada, não sei o quê, aí é esse tipo de coisa mais assertiva,
com a reunião mais assertiva, para deixar claro que a gente precisa concluir, que a gente precisa chegar a um resultado final. Então, as duas frentes são muito importantes de trabalhar. Mas a comunicação é a mãe de todas. Tá. Independente de qual seja a situação, cara, chama o cliente para conversar. Faz reunião presencial. Entende, questiona. Lembra para o cliente, olha, você lembra que a gente já testou isso antes? Você lembra que naquela situação isso daqui já aconteceu e aí a gente não fez por conta disso? Então, é sempre importante que essas conversas aconteçam, porque às vezes o cliente realmente é muito indeciso, às vezes o cliente esquece, gente. Às vezes ele não imagina se ele vai lembrar o contrato que ele assinou 7 meses atrás, não lembra mais, entendeu? Então, a gente precisa relembrar, a gente precisa mostrar, a gente precisa deixar claro que a gente não está ali numa colaboração, num sonho em conjunto. Não, eu estou prestando um serviço e eu preciso que ele termine. Eu preciso que ele termine. Você precisa dizer isso com todas as palavras para o cliente, sabe? Então, vamos lá, Emília. Deixa eu ver se eu consigo resumir aqui o que tu falou aí de dica para o pessoal no quesito retrabalho relacionado a alterações infinitas do cliente. Vamos falar, né? Nesse quesito. Primeiro, você ter um bom contrato, onde nesse contrato fique muito claro para você e para o cliente quais são os termos, né? Seja, quantas versões você vai fazer, por exemplo, de alterações durante a fase projetual, por exemplo, né? Como essas parcelas do seu contrato, né? O Rodrigo estava botando aqui também, como é que elas estão ligadas a esses entregáveis. Então, isso está muito claro para você e para o cliente. E deixa ele ciente antes dele assinar esse contrato, né? Aqui na UI, a gente, por exemplo, manda o contrato e a gente manda um vídeo para o cliente fazendo um resumão do contrato, dizendo, olha, aqui é importante, aqui é importante, aqui é importante. Depois de 6 meses, ele esquece também, que nem a Emira falou. Mas, assim, ele viu que aí, quando a gente fala, mas você lembra que a gente mandou? Você lembra que a gente mandou um vídeo também? Você lembra? Lá a gente fala, é verdade. Sabe, daí ele viu que não foi de má fé da gente, não foi a intenção de esconder aquilo do contrato, ao contrário. A gente queria era grifar mesmo, não é letra minúscula, é letra maiúscula, né, no contrato. Então, ter um contrato muito, muito bem redigido e muito bem claro para você e para o seu cliente poderem fazer essas afirmações. Depois, caprichar no briefing, ok? Nessa etapa de briefing também, que é a etapa pré-projeto, né? Uma etapa de levantamento ali de premissas que você vai projetar, deixar bem claro, alinhar a expectativa com ele, tirar a dúvida, o que for, né? Eu sempre digo para o cliente, ó, aqui é o momento, a gente também tem uma etapa de briefing ali, aqui é o momento que tu pode perder tempo, é planejamento, é projeto. Então, se tu tiver que me responder amanhã, não tenha pressa, não precisa responder agora. Mas depois, não, depois quando a gente tiver com a mão na massa, daí a gente vai estar edificando aquilo que tu quer, né? Perfeito. Então, capricha no briefing, vai entendendo, vai mapeando o que vai dar dando certo e errado, esse briefing não precisa ser duro, não precisa ser engessado, a gente, de vez em quando, a gente altera o nosso, vê o que faz sentido, o que não faz sentido, referências, acredito que vocês na arquitetura também devem ter. Então, perder tempo sim num bom briefing, eu acho que ali é o momento de você perder tempo para ser mais assertivo depois, para ganhar depois, né? Sim, e você falou do contrato, você falou do briefing principalmente, né? E da comunicação. E da comunicação durante todo o processo, exatamente. Eu acho que esse é o grande resumo dessa frente de relacionar-se com o cliente e evitar o retrabalho nesse sentido. Inclusive, pessoal, na quarta-feira a gente falou sobre isso. Às vezes, por exemplo, assim, a gente já pegou o arquiteto que fez um briefing muito legal, chegou com um projeto, mas quando chegou aqui na engenharia, por exemplo, né, aí a gente tem um briefing também. Aí a gente, às vezes, faz alguma pergunta que não foi feita lá no começo. Eu vou dar um exemplo bem básico aqui, né? Por exemplo, você vai querer sistema de água quente na sua casa? Né? Não tinha pensado nisso antes, mas eu vou. Legal, vamos fazer solar ou a gás? E essa pergunta, pessoal, parece bem básica, mas assim, ela muda e às vezes ela dá interferência lá na arquitetura. Porque se for solar, eu tenho que ter espaço para as placas, eu tenho que ter espaço para um boiler, né? Que às vezes não foi previsto isso no arquitetônico, porque essa pergunta não foi feita lá no início. Então, se você... E aí me coloca à disposição aqui na UI, se você quiser melhorar o seu briefing, se a gente manda, a gente tem o nosso, hoje são formulários Google ali, para facilitar para o cliente, para ele clicar, a maioria deles não ter que responder. A gente tem vídeos que a gente explica a diferença entre válvula de descarga, caixa acoplada, tudo que ajuda, né, o cliente a entrar nisso. Mas às vezes são perguntas importantes, porque se tu projeta a válvula e depois o cliente chega e diz para mim que quer uma caixa de descarga, talvez o vaso nem cabe ali naquele espaço do banheiro. Exatamente. Né?
E aí a engenharia acaba sendo tu aprovou, o cliente gostou, tu conseguiu convencer ele, daí a pouco chega aqui eu vou dizer, não, mas tu vai ter que aumentar o banheiro, tu vai ter que... Aí eu começo a te dar retrabalho. Então, esse briefing ele tem que estar muito assertivo em fazer essas perguntas mesmo pro cliente. Olha só, você vai fazer como lá na sua casa? Você quer, né, depois do número 2, como é que tu quer puxar o negócio? Né? Você quer que tipo de água quente? A gente tem que ser quase um psicólogo ali também, entender da vida dele para poder evitar o retrabalho lá depois também, né? Que deve ser muito ruim quando a gente aprova tudo, vocês aprovam tudo com o cliente e chega a engenharia e diz, não, mas não dá, tem que mudar de novo, né? Mas ó, eu acho que isso daí também é o tipo de coisa que, com o tempo, com experiência e com cuidado de projeto, a gente também consegue evitar. O que que eu faço? Ricardo, já vou responder muito boa a sua pergunta. O que que a gente sempre faz? Eu procuro, antes de desenvolver projeto de interiores e detalhamento de executivo, eu faço uma consultoria com algum dos meus parceiros para entender se toda a parte arquitetônica está fazendo sentido no sentido estrutural, fazer algumas pré-dimensionamentos, altura de viga, vãos. Isso é muito importante, porque não adianta só jogar no colo da engenharia e falar assim, não, se vira aí e faz. Porque, como diria um amigo, grande amigo meu, Pedro Grilo, da Coda Arquitetos, que dá, só não dá para pagar. Que dá para fazer, dá. Não dá para pagar. Aí, eu digo, a engenharia faz ilha artificial para botar aeroporto em cima, então tudo é possível, então, mas o negócio é... Exatamente, que é possível só não é possível pagar. Então, a gente precisa ajustar a arquitetura no momento adequado para que a estrutura seja viável. Então, é muito importante que a gente tenha sempre essa conversa com a equipe de engenharia para que a gente mude no momento certo, para que a gente entenda se a altura de viga está adequada, para que a gente entenda se vai precisar ter algum shaft de descida de água pluvial ou de qualquer instalação que seja, porque não dá para resolver tudo pela laje. Então, é muito importante que a gente tenha essa conversa no momento adequado também para evitar retrabalho. Então, vamos acrescentar mais esse ponto aqui, né? Que legal que você falou isso, Mira. E assim, ó, até para dar um spoiler aí para todo mundo que participou desse evento, né? A 1i vai entrar em contato na semana que vem e nós vamos dar uma consultoria, mesmo para quem não é cliente, né? Em cima de um projeto que você está fazendo, justamente para fazer uma análise junto com vocês nesse sentido. E aí vocês entenderem a importância que tem a gente fazer esse em conjunto, a colaboração da engenharia e arquitetura, para que esse projeto que vocês estão em desenvolvimento já saia redondinho, quando tu mostrar para o teu cliente já está com tecnicamente resolvido. O negócio é ele, aí aprovar com ele, né? Excelente, exatamente. Então nós vamos estar entrando em contato e oferecer esse bônus aí, o bônus show retrabalho, a gente chamou aqui. Excelente, muito bom o bônus. E é isso, então assim, a gente está atento à qualidade do que a gente entrega. Tudo é sobre qualidade, gente. Qualidade de serviço, qualidade de trabalho. E a qualidade não passa por um trabalho extenso. Não é sinônimo. Qualidade não é sinônimo de projeto executivo de 45 pranchas por ambiente. Não é. Um bom executivo, uma boa qualidade de trabalho, ela é didática. Então, o didático não necessariamente é extenso. O didático, muitas vezes, é uma boa clareza sucinta. Sucinta. E aí a gente já vai, já fiz um gancho aqui para a gente ir para frente de performance dentro do escritório. Mais uma vez, Perfeito. durante anos no Estúdio M4, a gente teve muitas formas de trabalhar, ajustamos diversas vezes o nosso processo. Uma coisa que eu sempre bati na tecla desde o começo do Estúdio M4 é um projeto executivo de qualidade. Esse sempre foi a minha grande preocupação. Mas, durante o processo de fazer os nossos projetos, a gente passou por essa situação de ter um projeto extenso demais. E um executivo extenso demais não é um bom executivo. Não é. A gente precisa de clareza. Se a gente mistura e bota informação demais, tem a mesma informação em 50 lugares, isso não é didático. E se não é didático, não tem qualidade. Então, só toma tempo e não traz resultado. E aí, a gente foi revisando e aprimorando os processos, e aí eu acho que é agora que a gente vai entrar. Mas antes, deixa eu só, para a gente, eu falei que eu ia responder o Ricardo, deixa eu só falar. O Ricardo comentou uma coisa muito importante. O briefing tem que ter as necessidades do cliente, tons de cores, gosto de atividades no lar, função, ou seja, profissão, se tem filhos,
qual o sexo dos filhos, se tem alguma vida acadêmica, qual o curso, se gosta de esporte, se gosta de cozinhar, se gosta de receber as pessoas, vou acrescentar aqui algumas coisas. Se gosta de receber as pessoas, se tem religião, se faz atividade física, se tem alguma coisa que não gosta, isso é uma coisa fundamental nos nossos briefings. O que é que você odeia? Qual a cor que você não tolera? Então é muito importante a gente saber o que a pessoa não gosta também. Ah, pelo amor de Deus, eu tenho horror à poeira. E aí você sai botando um monte de prateleira no projeto. A pessoa vai querer te matar. Porque ela tem horror à poeira e você está com um monte de espaço para ficar empoeirado. Então, é muito importante que a gente entenda também os nãos. O que é que não funciona para aquela família. Então, o briefing é muito importante ter tudo isso. Sem dúvida nenhuma. Agora, continuando lá na questão do trabalho interno do escritório. Uma coisa que acontece demais e que eu já vi muito, tem mentorado meu que hoje eu tenho uma mentoria e eu entro muito no processo dos meus mentorados e eu leio muitas coisas. E aí tem algumas tarefas que não fazem sentido, que eu vou fazer o criativo. Aí eu faço aqui o criativo para ficar lindo no render. E aí depois eu refaço a maquete porque eu preciso ir para o executivo. Porque, na verdade, o armário era só um pool. Eu fiz um quadrado, fiz um pool, pronto, ali está o armário. Isso é burrice. Isso é criar um projeto burro. Por quê? Porque você faz um criativo, depois você refaz o projeto para resolver os problemas do seu criativo numa fase que não é para ter mais mudança. Aí é nessa hora que você vê, a altura de gaveta não tem a altura que presta, a porta está batendo em cima da geladeira, a altura do sócolo não é suficiente, eu coloquei aqui uma altura entre o cooktop e o depurador que é menos do que a manual exige. E aí você refaz o projeto inteiro na hora de detalhar. Não faz sentido, não faz sentido. A gente tem que conceber o projeto com liberdade criativa, é verdade, mas a gente já tem que conceber o projeto pensando no que a gente vai fazer, no detalhamento que a gente vai fazer mais para frente. E aí eu acho que é um bom contraponto com a galera do BIM. Por quê? Porque o pessoal que trabalha em BIM dificilmente vai fazer a coisa de qualquer jeito. Dificilmente vai fazer a maquete sem mais informação, porque é um software mais técnico. Né? O SketchUp aceita tudo. Seja o ArchiCAD, seja o Revit, a gente tem uma profundidade técnica que não permite fazer de qualquer jeito. O SketchUp é muito mais criativo. Você vai fazer o que você quiser, você inventa o que você quiser. E aí nessa a gente cai na loucura, na besteira de fazer de qualquer jeito para terminar a parte criativa. E aí depois eu resolvo esse problema. Só que resolver um problema no executivo é fazer de novo. É trabalhar outra vez. Então, essa foi uma grande mudança dentro do Estúdio M4 de 2020 para 2021. Então, já estamos aí no terceiro ano em que as nossas maquetes, elas nascem perfeitas. A modelagem tem que estar sempre perfeita, impecável. Não pode ter layer bagunçado, não pode ter espessuras irreais, não pode ter uma laje que é um plano. Se é laje, tem que ter 15 centímetros de espessura. Se é parede, tem que ter a medida certa, seja qual for o material. Então, modelagem de qualidade, ela faz com que a gente, num primeiro momento, perca tempo. Por quê? Porque você vai fazer ela mais caprichada, só que com o tempo você nem lembra mais como é que é fazer a coisa acostumada, porque faz parte do seu processo produzir uma maquete de qualidade. E aí isso significa um trabalho no executivo que já foi feito. É lindíssimo, é incrível. Se você concebe um projeto de interiores com uma marcenaria bem feita na parte criativa, ela está pronta para ser detalhada, gente. E aí, detalhar não significa fazer de novo. Detalhar significa cotar. Simples assim. E aí, muitas vezes, as pessoas acham que faz parte do executivo refazer, mas não é. Se a gente faz um armário bem feito, na hora que eu vou fazer uma maquete linda e renderizada, eu já tenho o material pronto, eu só preciso fazer as vistas, as cotas, coisa que no BIM vai ter que fazer também. Exatamente. Independente.
sabe, você falando, e mirar, aqui com a gente aconteceu a mesma coisa, numa evolutiva, assim. Quando a gente começou a empresa, a gente fez um levantamento e a gente viu que a gente perdia 30% do tempo resolvendo essa primeira proposta do projeto, que era uma primeira proposta mais genérica, né? E depois perdia 70% do tempo arrumando e detalhando. O detalhamento, ele tomava 70%, porque daí tu tinha que fazer tudo e aí tu começava a enxergar as coisas que tu não tinha enxergado, como tu falou. Hoje, aqui na UI, a gente conseguiu inverter exatamente isso. Hoje a gente leva 70% do tempo pensando em solução e resolvendo o projeto, e 30% do tempo indo para o executivo detalhando, porque daí tá pronto. O que é? Exatamente. Porque daí tá pronto. O que é o executivo para nós? O projeto está resolvido? Está pronto? 100%? Uhum. O que é o executivo? Gerar a documentação necessária para que aquilo ali seja executado. Esse é o nosso executivo hoje. Então, leva 30% do tempo que a gente levava, a gente inverteu. E aí, pessoal, então, assim, no geral, 100%, eu fiquei com o mesmo tempo de projeto, ok? Eu não tive uma alteração, não faço mais rápido, não sei o quê. Mas hoje, com 70% do meu tempo pensando em solução, a qualidade do meu projeto aumentou demais, né? Então, assim, eu sinto segura, eu encho a boca, eu tenho orgulho para falar do meu projeto quando eu vou oferecer para o meu cliente. Eu sei o que eu estou fazendo por ele. Né? E o detalhamento é como tu falou, é o que precisa ser feito para que a obra consiga executar de forma adequada aquilo que precisa. Nós também passamos por isso, assim, sem prancha. As pessoas se perdiam, pessoal. Chegava suporte, a gente tem um departamento de suporte. Mas cadê a prancha? Mas cadê? Tá aí. Aonde? Era tanta informação que daí ficava muito perdido. Caderno 1, caderno 10, caderno 20, caderno 30. O cara tinha, no final, ele desistia de olhar caderno. Ele ia botando na cabeça dele. E olha o perigo que era. Ele ia fazendo da cabeça dele. Então, hoje a gente também minimizou o pacote de entregáveis para fazer sentido para a obra, com as informações que precisam estar lá, mas sem detalhar a repimboca da parafuseta que ninguém olhava, né? E que não fazia só para ficar um projeto mais legal, mais cheio, mas cara, não serve para obra. Ninguém vai olhar aquilo, então ninguém quer saber a cor do arame que vai fechar a caixaria, não interessa isso aí, né? Então aí a gente também fizemos muito parecido com tudo que tu falou, assim, também aconteceu aqui com a gente. E foi o pulo do gato para nós aqui, assim. Hoje eu tenho certeza, assim, que o que a gente entrega está adequado. Claro, pessoal, a gente sempre está mapeando. Hoje a gente tem o nosso setor de suporte técnico que acompanha a obra, né? Porque a gente está online, mas a gente fica lá acompanhando e tirando dúvida. E a gente faz um levantamento, a gente tem estatística mensal do que está mais gerando dúvida. Por que está gerando dúvida? E aquele item campeão a gente traz para, como é que a gente pode melhorar isso? Por que está todo mundo não conseguindo ler isso? A gente tem que melhorar a nossa apresentação aqui. Temos que gerar mais uma prancha, temos que melhorar o detalhe. Aí a gente vai, né, retroalimentando isso também para não ser duro, né, pessoal? Então, é muito massa. Ter esse contato com a obra realmente é muito importante. Uma das coisas que a gente fez nessa remodelação última, que foi em torno de 1 ano e meio atrás, eu lembro que uma das coisas que a gente melhorou tremendamente foi o nosso projeto de elétrica. Tanto a partir de tomadas, de pontos de elétrica, como a partir de iluminação. E aí, o que a gente fez? Sentou com o nosso eletricista, apresentou para ele, falou, faz sentido? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que fazer, é perguntar para a equipe de obra se está fazendo sentido aquilo que a gente está detalhando. Porque, às vezes, funciona na nossa cabeça, às vezes funciona na teoria, mas, na prática, aquilo não está sendo consultado na obra. E aí, se não está sendo consultado, a gente está, de novo, fazendo um trabalho à toa. E aí, a gente está perdendo tempo e dinheiro nessa história. Exatamente. Não, muito bom, é muito bem. Por exemplo, hoje a gente... um item que a gente sempre te gerava dúvida, o pessoal perguntava no projeto elétrico para nós. Ah, mas aí o cliente ligava, o eletricista ligava, mas qual é a entrada de energia? Qual é o poste que eu tenho que comprar? Qual é o disjuntor, o relógio? E tinha essa informação no projeto, mas ela talvez não estava clara o suficiente lá no diagrama. Então, o que a gente começou a adicionar? A gente começou a pegar a tabela da concessionária local, lá que você está, né? E aí a gente grifa de amarelão aqui, ó, essa linha aqui da concessionária. Então, a gente adicionou uma tabela grifada como marca-texto. Parou de vir essa pergunta dos projetos. Então, assim, né? Tabelas são maravilhosas. Tabelas são claras, tabelas são didáticas. Usem tabelas nos seus executivos. Posso fazer um merchan? Um merchan. Opa! Agora, peraí. Tchan, 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 tchan. Vai lá. Merchan aí, mira! Quinta-feira da semana que vem, eu vou fazer uma reunião exclusiva no Zoom
para falar de projeto executivo. Eu tenho um curso que chama Meu Executivo Sem Segredos, e ao final dessa reunião que eu vou apresentar o meu executivo, eu vou falar sobre uma abertura exclusiva, especial para a turma do Meu Executivo Sem Segredos, que é, o nome já diz, apresentar o meu executivo sem qualquer segredo, e esse executivo que foi remodelado recentemente. O Arquitetura na Prática, que era o meu curso principal, ele desde a raiz dele mostra como que é o executivo do Estúdio M4, mas assim como o Arquitetura na Prática foi ficando obsoleto, o meu projeto executivo também foi. Eu refiz o Arquitetura na Prática 3 vezes, e aí eu encerrei o curso no começo desse ano, mas eu criei um novo curso só sobre executivo, que é o meu Executivo Sem Segredos, com essa versão mais atualizada de todas do nosso executivo, que é efetivamente o que a gente tem feito hoje. Então, quero convidar todo mundo que está aqui para se inscrever na reunião exclusiva. Ela é uma reunião paga. Essa é uma reunião paga porque eu vou abrir coisas que eu não abro por aí numa live qualquer. Então, a gente vai abrir segredos, no Zoom, a ideia é que as pessoas possam fazer perguntas, abrir câmera, microfone, eu vou abrir todas as pranchas que forem possíveis no período que a gente tem ali para ajudar as pessoas. E aí, então, para se inscrever, é só clicar no link que está na minha bio, que está aí em cima. E eu espero vocês na quinta-feira da semana que vem. A Islane está perguntando quanto será a reunião? Gata, eu confesso para você que eu não lembro, mas eu acho que é R$ 60. Alguma coisa em torno de R$ 60. É baratinho, gente, é baratinho. É só para garantir que a galera vai se comprometer. Entendeu? Então entra lá, confere direitinho o valor, mas é alguma coisa em torno de R$ 60. Oi, Mira, se tu me permite, eu vou convidar todo o pessoal que estava aqui no workshop, porque tem alguns que não vão poder ver ao vivo, eles falaram que sexta-feira era ruim. A gente vai gravar isso aqui, vai botar no YouTube para quem se inscreveu lá para eles poderem assistir. E eu vou mandar, nós temos o grupo do WhatsApp do workshop, vou mandar o convite ali pro pessoal também poder fazer essa inscrição. Obrigada. Temos mais de 250 inscritos mais ou menos desse workshop que entraram. Vou mandar lá o convite, porque eu acho é muito importante. Gente, essas trocas é muito importante. Então, como a Emira falou, o custo ali, pessoal, esse custo é para você se comprometer, é uma coisa diferente, eu entendo. Quando a gente tem um compromisso, é pagar academia para não ir, não dá, né, pessoal? Não dá para fazer isso, dói no coração de todo mundo. Então, é um comprometimento diferente. E eu tenho certeza que, olha, só pelo que a Emira conversou aqui hoje, o que ela vai poder contribuir aí é bem legal. E essas trocas, pessoal, a gente trocar com outros escritórios, com outros profissionais que passam, que estão no dia a dia, né? Vejam profissionais que estão no dia a dia, estão apoiando também. Aqui que é a troca, aqui que a gente vai conseguir aprender. Tem muita gente aí falando de um monte de coisa, mas não tá no dia a dia, não atende cliente, não tem que fazer um entregável, não vai resolver perrengue na obra quando dá errado. Então, assim, ó, essa vivência toda que te traz a riqueza do que tu tá fazendo esse entregável, pode ter certeza. Então, eu também vou convidar o pessoal aí a participar dessa tua reunião aí, Mira. Muito obrigada. Se capacitar é muito importante. Então, buscar conhecimento teórico, participar de eventos, de workshops como esse, é muito importante. Não deixem de se capacitar sempre que vocês tiverem a oportunidade. No entanto, não há qualquer forma de substituir a experiência por uma capacitação teórica. Então, precisa fazer as duas coisas ao mesmo tempo. E é por isso que quem trabalha efetivamente no escritório, no dia a dia, vai saber ensinar muito melhor do que quem está na teoria ensinando o sexo dos anjos. Porque a gente sabe efetivamente quais são as dores, as dificuldades, os perrengues, aquilo que de fato acontece no dia a dia. Então, a gente precisa ter as duas experiências acontecendo simultaneamente. E se você pode se capacitar com alguém que você tem consciência de que vive de um escritório efetivamente, sabe as dificuldades, sabe as alegrias, sabe os atalhos, faz muita diferença. Muita, muita diferença. Isso aí. Então, Emília, para fazer um resumão da parte de processos que a gente falou aqui, né? Então, lá, vamos lá, pessoal. A gente falou, primeiro, lá na parte do cliente ainda, a gente falou sobre um briefing assertivo, a gente falou sobre um contrato transparente, né, e bem claro a todos, e também da comunicação com o cliente durante a fase projetual, para deixar para ele, e ele tem que entender o trabalho.
Depois, a gente falou do segundo item que a gente acredita que ser um dos campeões de retrabalho e que você, como arquiteto autônomo, escritório de arquitetura, você pode lidar, que é a parte de processos do seu escritório. E aí a Emira falou muito aqui sobre assim, ó, você não fazer... Oi, Emira, tá me ouvindo? Agora mais ou menos. Bom, Voltamos, estou te ouvindo agora. Tá, legal, Emira. Então, assim, o quanto é importante ter processos, né, e seguir esses processos para evitar o retrabalho futuro. Então, antecipar o que você precisa antecipar, ver tanto para você como para o seu cliente já de forma correta, para depois o detalhamento ser algo realmente que você só vai detalhar aquilo que já está resolvido, né? Perfeito. Também falamos que não é sobre a quantidade de prancha que você gera, né? É sobre a efetividade, né? O resultado que você vai conseguir oferecer com essas pranchas, que é para sair o que você realmente projetou na obra, né? Então, sucinto. E aí, você ainda comentou do seu evento da semana que vem, pessoal, tá na bio da Emira aqui, onde ela vai abrir ali numa reunião como é que ela faz esse detalhamento dentro do escritório dela, tá? Então vai ser algo bem rico aí para vocês participarem também. E ainda eu vou fazer o último adendo aqui antes de nós terminar, Emira, só dizer que, inclusive, a parte de processos, ela ajuda naquele item de retrabalho que vem da prefeitura, de condomínio, de órgãos, porque a maioria dos itens que vem ali, pessoal, se tu tem um checklist, se tu tem um processo, se tu estuda e cria isso aí, você vai eliminar muito, não vou dizer que não vai ter retrabalho ali, tá, pessoal? Mas você vai eliminar muita coisa do que vem ali. Então, é muito sobre organização.